Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje a gente vai entrar no assunto de funções e com certeza esse conceito de função ele é muito importante na matemática. Inicialmente a gente vai ver uma ideia introdutiva, uma ideia mais preliminar, e nas próximas aulas a gente vê uma definição mais formal dessa parte de função. Vamos acompanhar aqui no quadro? A nossa conversa hoje sobre funções é uma conversa um pouco informal. Hoje a gente vai ver só uma ideia do que seria função e nas aulas seguintes nós veremos a definição formal de função na matemática. Mas a princípio você pode entender uma função como sendo uma relação matemática que pode ser estabelecida entre duas variáveis. E para te ajudar a entender isso, eu trouxe aqui um primeiro exemplo, que é um exercício da lista 3, o exercício 1, e o enunciado diz assim: o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, essa informação é importante para a gente, que é denominada bandeirada. E tem também uma parcela que é variável, ou seja, essa parcela aqui vai depender da distância percorrida pela pessoa. A bandeirada, ele diz que custa R$ 3,44. Esse aqui é um valor fixo. E cada quilômetro que essa pessoa rodar, ela vai pagar 86 centavos por quilômetro rodado. Agora nós vamos responder o que os itens da questão pedem. Na letra A, expresse o valor P a ser pago em função da distância D, que é dada em quilômetros, percorrida. Eu coloquei aqui para a gente uma tabela para que a gente possa especular alguns valores de preço de acordo com algumas distâncias já pré-estabelecidas que vão nos induzir a obter essa fórmula que a gente quer. Então vamos pensar assim. Suponha que uma determinada pessoa ela estava ali dentro do táxi viajando e percorreu apenas 1 quilômetro. O que será que ela vai pagar? Então vamos lá. Ó. O preço ele é composto assim por R$ 3,44, é um valor fixo, é a bandeirada, independente da distância percorrida, a pessoa ela já vai pagar essa taxa, mas se ela percorreu 1 quilômetro, ela vai pagar os 86 centavos uma única vez. Então, é 0,86 vezes 1. Fazendo os cálculos aqui, a gente obtém um preço de R$ 4,30. Muito bem. Agora, vamos pensar que a distância percorrida ela seja de 2 km. Obviamente, a pessoa ela vai pagar os R$ 3,44, que é o valor de bandeirada, valor fixo. E como foram 2 quilômetros percorridos e 86 centavos por cada quilômetro, ele vai pagar o valor de 86 centavos duas vezes. E aí a gente tem um preço aqui de R$ 5,16. Bom, se essa pessoa ela percorrer 3 quilômetros, ela também vai pagar R$ 3,44, que é o fixo da bandeirada, mais esse valor variável, de acordo ali com a distância percorrida, ele vai ser cobrado vezes 3, tá? Porque ela percorreu 3 quilômetros. E assim a gente tem um preço de R$ 6,02. A partir daqui já dá para a gente fazer algumas observações que são: para cada distância percorrida, a gente tem um preço diferente. E que você pode observar que quando a pessoa percorreu 1 quilômetro, ela pagou R$ 4,30. Quando ela percorreu 2 quilômetros, ela pagou um preço diferente, ela pagou R$ 5,16. 3 quilômetros, ela pagou R$ 6,02. Observe que, vou aqui agora marcar, para 1 quilômetro, ela pagou R$ 4,30. Para 2 quilômetros, ela pagou R$ 5,16. Para 3 quilômetros, ela pagou R$ 6,02. Agora, se eu quiser generalizar isso para qualquer distância percorrida e não para essas distâncias específicas que nós atribuímos aqui. Então, vamos dizer que uma pessoa percorra uma distância D qualquer. Vou colocar aqui, uma distância D qualquer, uma distância genérica.
Obviamente, o que ela irá pagar é 3,44, esse aqui é o valor fixo da bandeirada, mais 86 centavos multiplicado pela distância que ela percorreu. E aqui a gente tem o nosso preço. É assim que é composto o nosso preço. Observe que o preço ele só pode ser determinado se antecipadamente você fornecer a distância percorrida. Logo, isso para a matemática quer dizer uma coisa, que o preço ele depende da distância, o preço ele está em função da distância. A gente costuma até escrever assim, ó, o preço em função da distância, e ali ele é dado por essa relação matemática. 3,44, que é o valor da bandeirada, mais 0,86 vezes D, na qual esse 0,86 é o valor que varia com a distância percorrida. Tudo bem? Essa aqui é uma expressão, uma regra, que permite com que eu relacione essas duas variáveis, a variável D, de distância, e a variável P, de preço. Tudo bem? É muito importante que você saiba identificar quem está em função de quem. O preço está em função da distância, porque para eu saber o preço, primeiro eu preciso fornecer a distância percorrida. Passando aqui para a letra B, a gente vai usar essa ideia da função para poder calcular o preço que uma pessoa irá pagar na corrida de 11 km. Muito bem, nós vimos que a nossa função ela é expressa por essa relação aqui, o preço em função da distância é igual a 3,44, que é o valor da bandeirada, mais 0,86 vezes D. Acontece que a gente agora tem uma distância concreta de 11 quilômetros, olha aqui, ó. Então eu não estou calculando mais o preço em função de um D genérico, já tem uma distância muito específica que ele quer saber o preço, que é a distância de 11 quilômetros. Então nós vamos calcular o preço que uma pessoa vai pagar quando ela percorrer uma distância de 11 quilômetros. Assim, eu substituo aqui na variável D esse valor 11 e as observações serão feitas a partir de agora. Observe o jeito que eu escrevi aqui, ó. Como aqui a nossa variável distância, aqui apareceu distância. Agora, quando essa distância assumiu um valor, o valor igual a 11, eu coloquei aqui o 11, tudo bem? Vamos fazer o cálculo? O preço que uma pessoa paga por percorrer uma distância de 11 km vai ser igual à bandeirada, que é 3,44. Estou fazendo aqui inicialmente a multiplicação. Quando nós multiplicamos 0,86 por 11, nós vamos obter 3,44, não, 9,46, desculpa. 9,46. E assim, se eu somo esses dois valores, eu concluo que o preço que uma pessoa pagará por uma corrida de 11 km será de R$ 12,90. Essa aqui é a nossa resposta da letra B. Passando agora para a letra C, o item C, ele te diz assim: calcule a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50 pela corrida. Observe que agora ele mudou um pouco o foco do exercício. Ele não te deu a distância, mas ele te deu o preço. Ele quer saber qual foi a distância que essa pessoa percorreu para chegar nesse preço. Então, eu vou escrever aqui novamente a minha formulazinha que representa a minha função. A gente sabe aqui que é o valor da bandeirada, que é 3,44. Vou colocar aqui, mais 0,86D. Uma habilidade muito importante que você, como aluno, deve ter é saber substituir corretamente valores nas variáveis. Como ele falou em 21,50, o que você tem certeza sobre isso aqui é que é um preço e não uma distância. Então não faz sentido eu substituir 21,50 aqui no D. Eu não posso fazer isso, porque isso não é distância.
Isso é preço. Então, eu vou substituir aqui. Vou substituir aqui nesse lugar. Assim, nós vamos ter R$ 21,50 é igual o restante da nossa equação ali, 3,44 mais 0,86D. Bom, é uma equação de primeiro grau muito simples, basta a gente manipular os termos aqui até isolar o D. Eu vou passar esse 3,44 para o primeiro membro. Se ele é positivo, vai passar negativo e a gente fica com 21,50 menos 3,44 é igual a 0,86D. Vou fazer aqui essa subtração. 21,50 menos 3,44, nós obtemos 18,06, que é igual a 0,86D. Continuando aqui, o 0,86 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo, assim a gente fica com 18,06 dividido por 0,86 é igual à minha distância. E assim, dividindo-se esses dois valores, aqui a gente vai encontrar 21. Então, 21 é igual a D, ou seja, a minha distância aqui ela é de 21 quilômetros. Assim, a gente, de certa forma, termina esse exercício. Eu quero trazer também um outro exemplo para você identificar essas relações entre variáveis. E o próximo exemplo ele já é assim. Um recipiente está completamente cheio com 20 litros de água. Abre-se uma torneira que o esvazia a uma razão de 2 litros por minuto. Quer dizer que, para cada minuto que se passa, esse recipiente vai perdendo 2 litros de água, até ele possivelmente ficar vazio. Letra A. Escreva a função que representa o volume de água V que resta no tanque em relação ao tempo T em minutos até que o tanque fique vazio. Agora a gente tem uma outra situação que envolve outras grandezas. A gente tem uma grandeza que é a grandeza tempo, representada ali pela variável t, e nós temos aqui uma outra grandeza que é o volume restante no recipiente, representado pela letra V. O caminho que nós utilizamos anteriormente, até chegar nessa relação matemática que representa a função, foi de especular. Eu coloquei ali uma tabela, coloquei alguns valores específicos e fui calculando os valores da outra grandeza. A gente vai fazer o mesmo aqui. Eu estabeleci aqui alguns valores de tempo, como o tempo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e assim por diante. Observe que passado 1 minuto, o volume que restará dentro do meu recipiente ele vai ser assim, ó, vai ser os 20 menos 2 vezes 1. Tudo bem? Por quê? Ora, cada minuto que passa, ele perde 2 litros. Se passou 1 minuto, é 1 vezes 2. Assim, fazendo esse cálculo, resta aqui 18 litros. Bom, passou mais 1 minuto, ou seja, passaram-se 2 minutos. O volume que resta vai ser 20 menos 2 vezes 2. Ou seja, resta aqui para a gente 16 litros nesse recipiente. E também a gente pode calcular aqui o volume que resta passados 3 minutos. Ou seja, a gente vai ter aqui 14. Muito bem. Você pode notar que, conforme nós variamos o tempo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, houve uma variação também no volume restante de água dentro do meu recipiente. Quer dizer, então, que esse volume de água ele depende do tempo, ou seja, o volume de água restante ele está em função do tempo que se passa de esvaziamento. Assim, se eu quiser generalizar isso para um tempo t
qualquer e não quiser colocar um tempo específico, igual nós colocamos ali de 1, 2 e 3 minutos, eu posso fazer assim, ó, eu uso uma letrinha aqui, que é a letra T, para representar um tempo genérico, e o volume em função do tempo vai ser os 20, que era o volume inicial, menos 2 vezes T, que é o tempo multiplicado pela vazão, tudo bem? Bom, a pergunta que se faz agora na letra B é: em quanto tempo o tanque ficará vazio? Como que eu posso determinar isso? Eu vou pegar a minha relação aqui, matemática, que vai expressar a minha função. Essa relação é V de t igual a 20 menos 2t. Se ele quer um esvaziamento do tanque, isso quer dizer que o volume restante ele é zero. E eu preciso saber substituir. Eu não posso substituir volume zero no tempo, porque tempo não é volume. Então eu preciso fazer uma substituição correta, que é nesse lugar aqui. Eu vou colocar um volume zero, que é a situação de esvaziamento completo do recipiente. Assim nós temos 0 é igual a 20 menos 2t. Resolvendo-se aqui, esse 2 negativo eu posso passar ele positivo para o primeiro membro, e fico com 2t é igual a 20. Ora, se esse 2 está multiplicando, ele pode passar dividindo, e assim a gente fica com t é igual a 20 dividido por 2, e a metade de 20 é igual a 10. Quer dizer, então, que passados 10 minutos, a gente vai ter um recipiente completamente vazio. E na letra C, ele me pergunta o seguinte: que valores t pode assumir nessa função? Bom, vamos observar que o t ele não pode ser negativo. Ele não pode ser de forma alguma negativo porque é a variável tempo e a gente não utiliza tempo negativo. Primeira coisa, então, que você precisa saber sobre o tempo é que ele tem que ser maior do que zero, tá? Ele não pode ser negativo. E além disso, o seu tempo ele tem que variar no intervalo que é o tempo onde o reservatório está completamente cheio e o tempo onde o reservatório está completamente vazio. E isso acontece com 10 minutos. Eu vou colocar aqui, ó, 10 minutos, tá? Só consertar aqui, então, 10 minutos. O meu tempo, ele admite valores nesse intervalo. Isso é chamado de domínio. Domínio da minha função é o conjunto de todos os valores possíveis para a nossa variável independente, tá? Esse aqui é o próprio domínio da minha função e eu vou explicar com mais detalhes para vocês ali na frente. Então, resumindo, o que você pode perceber? Quando a gente tem uma variável independente, uma função e uma variável dependente, é porque eu só posso calcular o valor dessa variável dependente se inicialmente for me dado o valor da variável independente. E é isso que a função faz. Ela vai associar esses valores. Essa variável independente ela pode pertencer a uma grandeza A e essa variável dependente pode pertencer a uma grandeza B. Nos exemplos que nós vimos, exemplo 1, eu tinha ali uma variável D que está se relacionando com a variável P. Então, o P está em função da distância, D, tá? Aqui a grandeza é a distância, que a grandeza ela é o preço. No exemplo 2, nós vimos que a variável T ela se associa com a variável V, de modo que o V está em função de T. Esse T ele é uma variável da grandeza tempo e esse V é uma variável da grandeza volume restante. Enfim, a gente tem muitas situações na nossa vida que utilizam-se dessa ideia de função. Por exemplo, o preço de água que você paga lá na sua casa é função do consumo que você teve, está em função do consumo que você teve. De mesmo modo, o preço que você paga lá no seu talão de energia, que está em função do consumo de energia que você teve lá na sua casa. O preço de um estacionamento, você vai até o shopping, estaciona,
pega aquele boletozinho, o preço que você vai pagar lá está em função do tempo que você ficou dentro do shopping. Ah, você sentiu ali uma dor de cabeça, vai tomar dipirona. A quantidade de gotas que você toma de dipirona está em função da sua massa corporal. Outra situação, o número do sapato que você calça está em função do tamanho do seu pé. Para um engenheiro, por exemplo, que vai construir ou mesmo projetar um prédio ou uma ponte, a quantidade de aço que ele tem que colocar ali numa viga vai depender do peso que aquela viga tem que suportar, né? Um vendedor que vai vender algo ou participa ali de uma promoção que tem uma comissão, a comissão que ele recebe está em função do número de vendas que ele realiza, né? E a nota da sua prova, por exemplo, numa avaliação, no Enem, no concurso, está em função do número de acertos que você teve. E a gente tem inúmeros exemplos de funções na matemática. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.